pessoa do teu lado, é o tema da mensagem. Você vai dizer para ela o seguinte: tu não vai parar, né? Vira para outra do outro lado, diz assim: tu não vai parar, né? Amém? Abra tua Bíblia comigo, o segundo livro do profeta Samuel, segundo Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 11. Diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé, o Hararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Versículo 12 e último, disse: pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Aqui na Bíblia, aqui no Data Show, Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu-o e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Deus, fala aos nossos corações, é o que eu quero te pedir desde já. Meu Pai, usa-nos por misericórdia, meu Deus. Ó Pai, no nome de Jesus, e os que creem que possam dizer amém e amém. A Bíblia fala de Samá, e a Bíblia diz que ele está lá batalhando. De repente, o número de filisteu do povo inimigo aumenta, vem na sua direção, e ele se vê no meio de um campo de lentilhas, e ele olha para o lado, e ele vê o povo fugindo diante dos filisteus. O número era muito maior. Os filisteus estavam descansados naquela batalha. Aqueles que estavam vindo com muita fúria. O objetivo deles era não só de tomar a terra, como também de aniquilar aqueles que tentassem defender aquela terra, aquele pedaço de terra. Mas a Bíblia diz que Samá se põe no meio daquele terreno. É interessante que o texto vai dizer que ele não fica nas extremidades, que as extremidades pode ser que seja desculpa para a fuga. Ele entra no meio do terreno. Outra coisa que a Bíblia vai dizer, que era um terreno que era nada mais nada menos que uma plantação, um campo de lentilhas. Então o cara para no meio do terreno, numa plantação de lentilhas. Em outras palavras, e vira para o inimigo e diz o seguinte: olha, ainda que todos tenham fugido, eu estou aqui e eu vou defender essa terra. Primeiro ponto que eu preciso deixar para você é o seguinte: lentilhas era algo que o seu valor era muito pequeno. Então aquele pedaço de terra podia não ser defendido por aquele homem. Poderia ser tido apenas como um pedaço de terra, um terreno. Deixa, já que os filisteus fazem tanta questão de um campo de lentilhas, deixa eles com um campo de lentilhas, porque o seu valor, o estudo paralelo vai dizer que o seu valor, que é a exegese, vai dizer que o seu valor era insignificante. O valor do campo de lentilhas era insignificante. Você vai ver que tem tudo a ver com a minha vida e com a tua, isso aí. E ele então entra, se coloca no meio do terreno e defende. Diz: vocês querem o quê? Eu quero o teu campo, eu quero esse espaço. Então vai ter que passar por cima de mim. E a Bíblia diz que ele defendeu o campo de lentilhas e
feriu os filisteus. Aí, na parte final do versículo, vai dizer, versículo 12, do versículo de número 12, vai dizer que defendeu e matou os filisteus. Aí vem dizer assim, você me ajuda aqui, e o Senhor efetuou um grande livramento. Então preste atenção. Primeiro, ele entendeu que aquilo que não tinha significado para os outros, tinha para ele. Existem coisas que às vezes não tem significado para a vida do teu irmão, mas precisa ter na tua. Existem coisas que de repente teu irmão não dá nada, ou não pagaria um vintém, mas você entende que é teu, e você precisa prosseguir, e precisa, por esse motivo então, aprender a valorizar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. O poeta Mário Quintana, ele diz o seguinte: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Aí um outro poeta, Fernando Pessoa, vai dizer assim: o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontece. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Fernando Pessoa vai falar sobre 3 palavras aqui, importantíssima, né? Aquilo que é inesquecível, inexplicável e incomparável. Significa o seguinte, que às vezes teu campo de lentilha pode ser que não tenha um valor para aquelas pessoas que estão ao seu redor, mas para você, você defende com unhas e dentes, irmãos. E aí, quando você defende com unhas e dentes, e o inimigo está vindo, você diz para ele: não, aqui, não. Se acontecer algo com o meu campo de lentilhas, que pode ser a sua família, vai acontecer comigo também. Você está entendendo? Diga amém. Você se coloca junto nessa batalha, você se coloca junto, e você acredita que Deus tem algo tremendo. A Bíblia fala sobre Samar, um dos valentes de Davi, e que viveu um momento inesquecível. E aqui no texto diz o seguinte: teve uma vitória inexplicável e se tornou uma pessoa incomparável. Tudo porque tinha pela frente uma conquista inatingível. Porém, não foi motivo para Samar não desejá-la. Existem coisas que o mundo está dizendo não tem jeito. Existem coisas em que os médicos também alegam não tem solução. Existem coisas em que o quadro das pessoas que estão ao seu redor estão dizendo para você: desista, desista. Mas existem pessoas que também estão olhando para você. Coloca o tema da mensagem, já está aí. Existem pessoas que estão olhando para você e estão dizendo exatamente isso. Você me ajuda aqui? Você não vai parar, né? Você não vai parar. O inimigo se levantou. Os inimigos estão vindo. Estão vindo para destruir aquilo que para os outros não tem valor, mas para você tem. Aquilo que para os outros eles não estão nem aí, mas para você não. É a tua família, é o teu lar, são os seus filhos. E ninguém dá nada, mas em compensação você é alguém que está disposto a pagar um preço por tudo isso. E quando você está disposto a pagar um preço por tudo isso, ainda que Satanás tente se levantar contra a tua vida, você possui um coração valente, destemido. E Samar possuía um coração valente e destemido. E a pergunta para a tua vida, com um tom afirmativo, é em dizer para você: você não vai parar, né? Você não vai desistir agora. Você não vai jogar tudo a perder agora. Você vem há anos. O inimigo é mais volumoso, ou o número dele é muito maior que o meu. Pode até ser que o número seja maior, mas você não foi chamado para covarde. Eu preguei na quinta-feira e falei algo importante, e à noite vou estar falando mais um pouquinho sobre isso. Os 200, pastor Carlos pregou sobre isso também.
lá ontem no culto jovem, os 200 homens que ficam no ribeiro de Besor, que não atravessam com Davi, ficam cuidando das bagagens. Esses 200 homens viram e ganham um nome: retardatários. E desculpa, você não foi chamado para retardatário. E eu falei algo aqui que depois eu mesmo parei para pensar. Eu falei: Jesus, que coisa louca. Espiritualmente, o mundo não vai entender isso, irmãos. O que eu declarei, eu disse que de um lado estava 600 homens, no meio o ribeiro, e do outro lado o caminho para a vitória. 200 homens se apresentam para Davi e dizem: meu senhor, nós não suportamos mais, nós não estamos aguentando mais, nós não vamos aguentar atravessar esse ribeiro. Meu senhor, nós nem sabemos nadar. Meu senhor, não tem solução, não tem jeito. Meu senhor, e aí, quando um se apresentava mais um, depois mais um, depois fizeram um número de 200 homens. E aí Davi atravessa com 400 o ribeiro, e 200 ganham o nome de retardatários, irmãos. Ficam do lado de cá do ribeiro. E eu usei algo aqui, que é melhor ser morto atravessando o ribeiro do que ficar vivo e ser conhecido como retardatário. É melhor você entender que existem pessoas que estão numa expectativa a teu respeito. É melhor correr o risco, mas não desistir, do que desistir e ser conhecido como fracassado. Como estamos hoje com os nossos pastores, é interessante que quando vem a ordem que Naamã precisava mergulhar no Jordão, e que ele se indigna com tudo aquilo, diz: poxa, mas não são Abana, Fafá, rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel? Não posso eu mergulhar em uma delas? Está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5, no versículo de número 11 em diante. Não posso eu mergulhar em uma delas? Não posso eu mergulhar? Por que tem que ser aqui? E a Bíblia diz que ele sai indignado. Ele vai embora indignado, ele vai triste, porque achou que o Jordão não era o seu lugar. Às vezes, irmãos, e eu costumo dizer que quando a gente fala de igreja, existem igrejas muito mais bonitas que a nossa. Existem igrejas, irmãos, que não vão ter dificuldade para promover uma obra dessa. Num piscar de olhos está tudo pronto, contrata pessoas e fazem. Existem igrejas mais bonitas que essa. Mas o que eu preciso saber não é o aspecto, nem a qualidade, nem o que ela pode proporcionar. O que eu preciso saber é onde Deus me colocou e aonde Ele quer que eu mergulhe para que o milagre aconteça na minha vida. Então pode ser que aquela igreja que você esteja dirigindo, pastores, seja uma igreja pequena, seja uma igreja sem recursos, seja uma igreja com dificuldades, mas aquele lugar foi o lugar que Deus te colocou, e você é um samar naquele lugar. Você é alguém que vai virar para o inimigo e vai dizer: aqui não adianta tu tentar, tu vir, ainda que eu tenha que morrer, eu vou morrer no campo de batalha, ainda que eu tenha que morrer, eu vou morrer aqui lutando, eu vou morrer, mas eu acredito que o meu Deus vai me dar a vitória. Eu vou até as últimas consequências, enquanto há fôlego de vida, a luta, a esperança, a expectativa. E o dia que o fôlego cessar, Deus ainda pode restaurar, restituir, e Deus pode promover o milagre. Você está entendendo da ressurreição, Pedro? Trazer à vida o que está morto. E isso aí é extremamente importante para nós. Um covarde, diz aqui um autor, não suporta caminhar muito tempo com um homem valente e destemido. Você vai precisar entender que Deus te chamou para uma visão além da tua visão natural. A tua visão natural, ela é uma visão limitada,
mas a visão espiritual, você consegue enxergar como águia, você consegue ver além. Se hoje está de uma maneira, amanhã vai estar de outra. Diga amém aí. Se hoje eu estou vivendo algo na minha vida, amanhã vai ser diferente. Diga amém. Se hoje eu estou chorando, amanhã eu vou sorrir. Diga amém. Se hoje a coisa está difícil, amanhã Deus vai mover e vai fazer um tudo na minha vida. Diga amém. Se hoje eu estou andando a pé, amanhã Deus pode me dar um carro e eu andar de carro. Diga amém. Se hoje eu moro de aluguel, amanhã Deus pode me dar uma casa própria. Diga amém, querido. O que não dá é se você não tem fé para nada. Você não tem fé para a tua família transformada, para as coisas mais simples, e não tem fé para os extremos também. Você não consegue visualizar nada. Ah, pastor, mas o mais importante é a salvação. Eu vou aqui porque o mais importante é... Querido, está cheio de jovens na igreja, precisam aprender a sonhar, ir atrás dos seus sonhos. Está cheio de pessoas aqui que têm condições de crescer, até porque o teu crescimento é o crescimento da igreja. Quando você vai, a igreja vai junto contigo. Quando você voa, a igreja decola junto com você. Quando você vence, a igreja se alegra contigo, com o teu testemunho. Poxa, pastor, Deus fez isso, Deus tem realizado. Sabe, eu estou aqui para te mostrar que Samar olhou para o campo, viu os inimigos, olhou para os adversários, todo mundo correndo, fugindo, mas disse: eu não vou fugir, eu não vou fugir. Eu hoje estou falando aqui com pessoas que estavam pensando em desistir, pessoas pensando em parar, e aí entra o tema da mensagem, e aí é o pastor virando para você, através do Espírito Santo. Eu quero te dizer, você não vai parar, né? Você não vai parar, não acredito. Eu não acredito que tu caminhou até aqui, tu teve fé até aqui, tu foi ousado até aqui, e agora você vai desistir? Como é que é isso? Como é que é isso? Será que você se esqueceu que a um, ou para um cabe plantar e a outro regar? Será que na hora de você colher, tu vai entregar isso na mão de outro, e vai vir outro só para fazer a colheita daquilo que você plantou? Então eu quero dizer para você, que Deus, Ele honra a tua vida, quando Ele vê você semeando sem medo, sem receios, você crendo que hoje ainda não aconteceu da forma que você espera, mas amanhã Deus pode pegar tudo isso e transformar e mudar o teu conceito de visão. Porque quando Deus muda o conceito de visão, é quando Ele começa a mostrar para você que você tem capacitação para crescimento. O que hoje Deus quer colocar no meu coração e no teu, não é simplesmente que, pastor, mas era um campo de lentilhas. Mas esse campo de lentilhas pode ser a tua família. Por quê, pastor? Porque você está tratando como um campo de lentilhas, um lugar qualquer. Pastor, era um campo de lentilhas. Olha como é que é a frase: pastor, é o meu campo de lentilhas. Não, isso, a terra aqui, não, pastor, é o meu campo de lentilhas. Não, pastor, é só um campo, apenas um campo de lentilhas. Você pode estar tratando aquilo que é de suma importância como, não, essa apenas um campo. Não, é tudo que eu tenho, é o campo de lentilhas. Você está entendendo? Diga amém. Você pode repetir aí: é tudo que eu tenho. Vai, exercita a tua fé. É tudo que eu tenho. Vai, é o meu campo de lentilhas. Vai, diz isso: é o meu campo de lentilhas. Pode vir inimigo, Satanás, diabo, que tu não vai levar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Porque a Bíblia diz que quando Ele se apresenta no meio do campo, Ele vai, se apresenta, vem inimigo, e Ele começa a ferir um e outro. Mas a Bíblia diz, coloca o versículo lá para mim, por favor. A Bíblia diz assim, olha o que diz: que havia, no versículo seguinte, versículo 12 para mim, e vai dizer que Ele defendeu e matou os filisteus. E aqui, e o Senhor efetuou grande livramento. Quando você se apresenta para uma batalha, irmãos, Jesus já está à frente há muito tempo. Ele está esperando você se apresentar. Ele está esperando você se apresentar para essa batalha. Ele está esperando você se indignar com essa situação. Ele está esperando você declarar para Ele: meu Deus, Senhor. Então eu quero, em nome de Jesus, criar aí no teu coração uma vontade, irmãos. Vontade de quê, pastor? De ir contra a vontade de Deus? Jamais. Vontade de dizer: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu desejo? Senhor, o que tu tem para mim?
Filho, só tem esse campo de lentilhas aí. Senhor, é o que tu tem, então é o melhor. Você está entendendo? Diga amém. O que Deus tem para mim e para você é sempre o melhor. Se é o campo de lentilhas, que ninguém dava nada por eles, esse é o melhor que Deus tem. Defenda-os com unhas e dentes, porque é teu. Existem coisas preciosas na nossa vida que nós precisamos aprender a defender. E aqui a gente vê, e tem uma frase aqui que eu queria compartilhar contigo que diz o seguinte: veja o que Deus deu a você e se posicione para defender. Se não defendermos o que Deus nos deu, Ele também não nos defenderá. O que Deus tem te dado? Qual é a posição que Deus tem te colocado no reino, irmãos? Defenda. Vou voltar a dizer: é melhor morrer afogado tentando atravessar o ribeiro de Besor do que permanecer do lado de cá e ser tido como simples cuidadores de bagagens ou retardatários. Quem você era lá na igreja? Quem você era? Eu era um retardatário, eu estava lá. E o retardatário, irmão, se ele não vigiar, ele atrapalha. Você vai ver, porque eu gosto de corrida de Fórmula 1. Quando os carros dão uma volta em cima dos outros, eles se tornam retardatários. E aí é uma volta, e o retardatário atrapalha, irmãos. O cara não consegue desenvolver, não consegue correr, porque tem alguém ali, tem alguém atrapalhando, tem alguém retardando, tem alguém, você está entendendo? Em nome de Jesus, hoje o Espírito Santo está falando contigo. Você não vai parar, né? Você não vai parar, não acredito. Você não vai desistir. Você vai seguir em frente, tenho certeza disso. O que aconteceu para te fazer parar? O que tem acontecido para te fazer desistir? E Samar lutou por um campo de lentilhas. E aqui diz aqui que talvez seja algo simples, insignificante, porém a questão aqui não é o valor que se tem nas mãos, mas você defender e dar uma resposta ao nível da confiança que te foi dada e ser diferente de todos os outros. Não é pelo valor, é a confiança. Pastores, Deus confiou em vocês. Nas mãos de vocês, estejam as igrejas cheias ou vazias, Deus confiou em vocês. Hajam acima daquilo que os olhos carnais podem ver. Vá além, Deus confiou em vocês. E pode ser que quando a gente desista, não é do chamado, desista da posição que Deus nos confiou, nós estamos dizendo: ah, Senhor, isso é insignificante. Isso é insignificante. Por isso, a gente procura dar o nosso melhor. E o nosso melhor, então, é de dizer para Deus exatamente isso. Senhor, pode ser que para muitos não valha nada, mas para mim é o que o Senhor me confiou. Ele está aqui na batalha, então eu vou em frente. Uma outra coisa que eu preciso dizer para os irmãos é morrer tentando. Você é um guerreiro da fé. Não desista de Cristo, porque Ele jamais desistiu de você. Não desista, siga em frente. E o texto, então, ele começa a nos mostrar que Samar defendeu um pedaço de terra cheio de lentilhas, diante de um povo que fugia diante dos filisteus. Mas ele se coloca no meio daquele terreno e defende e fere os filisteus. E o Senhor efetuou o grande livramento, porque teve alguém para entrar na posição. Deus está falando comigo e contigo. O Senhor está dizendo: valoriza o que o Senhor entregou nas tuas mãos, confiou nas tuas mãos. Foi Deus que confiou. E se Ele confiou, é porque é o melhor.
E se é o melhor, ainda que algumas coisas você não esteja entendendo hoje, mas lá na frente você vai entender. Lá na frente Deus vai mostrar, ó, tá vendo por que eu permiti isso aqui? Foi por isso, isso e isso. Mas não desista do seu campo de lentilhas. Não desista daquilo que Deus, volto a dizer, confiou nas tuas mãos. Foi Ele. Você não vai parar. Não acredito. Eu não acredito. Você vai seguir em frente, não vai? Pode apagar as luzes para mim aí, por favor. Eu queria que você pudesse perguntar para as pessoas próximas de você, em amor, diga para ela: você não vai parar, né? Você vai continuar crendo, porque Deus está contigo. Ele vai te dar a vitória. Defenda o teu campo de lentilhas. Hoje é pequeno, mas Deus transforma o pequeno em grande. Hoje é insignificante, mas aos olhos do mundo, mas aos teus olhos não, que Deus confiou nas minhas mãos. Hoje o preço é pequenininho, mas amanhã Deus pode dizer: olha, agora vou eu te mostrar que gostei, tu não parou, tu não desistiu. Hoje não é um nome conhecido, mas amanhã Deus pode virar e dizer assim: agora eu vou fazer esse nome ser conhecido, ser soprado por aí, porque eu vi que você aprendeu a valorizar o que eu coloquei nas tuas mãos. Irmãos, no início dessa igreja aqui, nós pintávamos o chão, né? Porque o chão era cimento. Pastor João Belo tem participações em tudo aqui, né, pastor? Inclusive nesse altar, né? E no altar principalmente, pastor, nos ajudou muito, porque é entulho aqui, irmão, foi uma luta. Isso já é a terceira versão do altar da igreja, mas na primeira foi uma luta para fazer, porque não tinha recurso, não tinha nada, e o chão, mas ainda assim, o chão, aqui, Deus está falando isso aí no mundo espiritual para vocês, pastores, para vocês, o prazer que nós tínhamos, eu posso dizer isso em medo de errar, porque eu cansei de pintar esse chão. Aí comprávamos aquela tinta Novo Piso, aí íamos lá, né, e pintávamos o chão. E mais, irmãos, eles alegam, pega aí umas 2 cadeiras para mim aí atrás para mim, por favor, rapidinho, David. Eles alegavam: pô, o pastor é chato pra caramba. Por quê? Por que o pastor era chato, irmãos? Porque eu vinha e pintava o chão, né, da igreja com a Novo Piso. Eu tinha que pintar de 2 em 2 meses. Era um cinza. Aí como é que era, irmãos? Eles iam, arruma aqui, uma do lado da outra, como se fossem várias, mas uma do lado da outra. Aí, irmãos, elas não ficavam na linha direitinho. Eles, caramba, pastor, é muito chato. Aí depois vinha eu, né? Porque eu não queria. Aí vinha eu. Pô, cara chato, meu irmão. Meu Deus, eu reconheço, irmãos. Eu reconheço, mas eu ficava com sabe por quê? Porque era o meu campo, é o meu campo de lentilhas, você está entendendo? É o meu campo de lentilhas, eu tenho que amar o meu campo de lentilhas, eu tenho que valorizar, aí Deus, olhando para tudo aquilo: filho, um dia eu vou te dar poltronas, mas Ele não falou comigo, mas já estava no desejo do coração dele, está entendendo? Diga amém. É isso que Deus está falando contigo: valorize o teu campo de lentilhas, porque amanhã Deus pode bradar naquele lugar, pastores, e vocês serem motivos da adoração do mestre, tu está entendendo?
Ah lá, ele acreditou, ela acreditou, ele foi até o final, ela foi até o final, ele vibrou. Com o quê? Com pouco, com pouco, com pouco, com pouco. É igual quando o carrinho é velho, irmãos. Mas tem um ditado que diz: é velho, mas é meu, não importa. Dá um valor no carro, lava. Eu cansei de lavar carro do meu irmão para ele deixar eu dar uma volta, e ele nem sempre deixava, irmãos. Eu não oriento isso para ninguém. Ele tinha moto que ficava debaixo do bloco. Ele saía de carro, pastor Márcio, aí ele tinha uma CB 450. Irmãos, eu descobri onde ele guardava a chave reserva da moto. Quando ele saía, eu ia lá. Eu era novo, ia lá, que eu aprendi a andar de carro e moto muito cedo. Eu ia lá, funcionava a moto. Uma vez caiu, irmãos, e para levantar aquela moto pesada, falei: Jesus, ele nem sabe disso, ele deve imaginar, mas é a primeira vez que eu estou falando aqui: Senhor, vou trocar de cálice com ele na próxima ceia. Não deixa nada ficar no coração dele, não. Aí e eu ia lá, né? Falei: não, pô, moto dessa? Tanto, ele tinha, as motos dele eram só motos grandes naquela época, né? RD 350, CB 450. Para aquela época era só motoca mesmo, né? E, irmãos, eu sempre tive uma vontade de ter moto. Ai meu Deus, um dia. Aí eu já casado, aquela coisa toda, decidi comprar uma moto. Aí qual foi a moto? A moto, comprei lá uma CB 450, mas já estava ultrapassado, tá entendendo? Já tinham versões assustadoras, mas o meu sonho era de ter aquela moto que ele tinha. Por quê? Porque eu achava aquela moto, aquele estilo de moto bonita, bebe pra caramba, mas eu achava. A pastora Deise gostava muito de andar comigo de moto. Então é isso, é valorizar o teu campo de lentilhas. Valoriza ele. Ele é simples, mas é teu. Ninguém está dando nada por ele, mas ele é teu. O Senhor confiou. Ele sabe que você é capaz de entrar. Tem um outro texto aqui que eu acabei não falando, que diz o seguinte: Deus não vai fazer nada daquilo que Ele sabe que você tem condições para fazer. Não adianta achar que Ele vai entrar na peleja, não, primeiro você vai ter que entrar lá no meio do campo de lentilhas e falar: aqui não, adversário, cão, satanás, sei lá, demônio, como tu quer, diabo, aqui não, aqui é meu campo de lentilhas, não vem bagunçar. Aí tinha gente, irmão, queria me ajudar, mas botava as cadeiras assim, ó. Eu lembro que quantas vezes eu passei: Senhor, hoje eu não vou mexer nessas cadeiras, o pessoal já está me achando chato. Meu Deus. Aí por último eu falava com as pessoas assim: gente, não arruma a cadeira não, só põe ela assim, deixa que eu arrumo. Eu faço isso até hoje no retiro, no sítio, irmãos. É uma síndrome da cadeira. Jesus. Os músicos estão falando isso? Mas eu sei que são. Pelo menos eu sei. No geral, como assim? Em Vigário Geral é a mesma coisa. Eu oriento lá, eu não sei como é que está lá, mas logo que eu assumi lá, as cadeiras eram assim. Eu disse: gente, aqui, não tem um piso aqui, não tem um outro piso ali. O que vocês fazem? A parte da final da cadeira, põe aqui que fica tudo alinhadinho. Também. Então eu não mudei, gente, não mudei. É a síndrome da cadeira Então esse é o teu campo de lentilhas. Esse é o que Deus confiou nas tuas mãos, irmãos. Está uma luta, o adversário está agressivo. Pergunta assim: pastor, por que o Senhor decidiu pregar isso hoje? Baseado no testemunho de um dos nossos pastores, onde hoje seria tomada uma decisão
que muitas das vezes não é a decisão mais favorável, mas precisamos agir dentro de uma coerência e dentro de um propósito. Como uma das igrejas está mudando para um espaço maior, eu resolvi naquele momento fechar duas e fazer de duas uma só. Você está entendendo? Diga amém. Fecha duas pequenas e transforma, em uma só. Foi a minha ideia. Nós temos um dos imóveis que é nosso, já está pago. E aí, pastor João Belo, eu pensei em fazer isso. Fecho duas e faço uma só. Mas veio o pastor me procurar. Que pastor? Pastor da igreja. Aí o pastor falou: pastor, eu sou um samar naquele lugar, pastor. Pastor, aquele é meu campo de lentilhas, pastor. Pastor, não fecha não. E é interessante que ele falou: eu sei que o Espírito Santo vai falar com o senhor, mas não me tire o privilégio de ser um samar naquele lugar. Você está entendendo, irmãos? Não me tire o prazer de ser um samar naquele lugar. Eu quero brigar por aquele campo. Eu quero jejuar por aquele campo. Eu quero orar por aquele campo. Eu quero interceder por aquele campo. Pastor, não fecha não. E ele alega dentro da Bíblia que samar, e ele começou a pregar para mim. E eu falei: Jesus, tu tem levantado samais nesse ministério. Pode ser que amanhã a gente até tome uma outra decisão, mas qual é a decisão hoje? E mais, de repente vamos tomar uma outra decisão se o samar daquele lugar desistir. E aí a decisão é botar um outro samar naquele lugar. Você está entendendo? Diga amém. Mas a decisão hoje é que a porta que seria fechada não vai mais ser fechada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Por quê, pastor? Porque se levantou um samar naquele lugar. Você quer ver se tem samar hoje aqui? Estamos encerrando o culto. Podem ver. Se tem samar hoje aqui, acende a luz para mim. Você quer ver se tem samar hoje aqui? Você vai perguntar para a pessoa assim: você não vai desistir. Põe o tema da mensagem aí. Você não vai parar, né? Você não vai parar. Quem está nos assistindo em casa, por favor, você não vai parar, né? Você não vai parar. Em nome de Jesus, você não vai parar. Você não vai parar. Aí, se a pessoa que está do teu lado fala: não vou não, você vai perguntar de novo agora, porque você quer uma resposta dela, ok? Ok? Então vira de novo a pessoa e diz assim: você não vai parar, né? Vai ou não? Não vai não? Então acabou de se levantar mais um samar. Acabou de se levantar mais um valente de Davi aí, dos dias atuais. Alguém que reconheceu, entende que não pode desistir, não pode parar, a não ser seu Espírito Santo designar. Você não vai parar, porque Deus está contigo. E esse campo, Deus confiou nas tuas mãos. Amém? Então, é o que eu queria deixar.